E se no momento da sua morte você tivesse uma segunda chance? Não como herói, mas como o filho do demônio mais poderoso de todos os tempos. Dungeon Architect nos apresenta Kang Chi-woo, um gênio da criação de mapas que morreu sem realizar seu maior sonho. Mas o destino não terminou com ele. Renascido como Kela, o herdeiro direto do Lorde Demônio, ele é visto como o mais fraco entre seus irmãos e alvo fácil em uma corrida mortal pelo trono. Só que Kela não é comum. Dentro dele pulsa o talento de um estrategista brilhante, a ambição de um arquiteto obcecado e a frieza de quem já enfrentou a morte. Traições, monstros, magia e sangue. Tudo isso é apenas parte do caminho que ele trilha para construir o mapa perfeito e reescrever o próprio destino. Esse é Kela. Esse é Dungeon Architect. Hoje em dia, todo mundo na Coreia está ficando louco com este jogo multijogador online que permite aos jogadores criar suas próprias masmorras. De todos os protagonistas desta história, Kang Chi-woo é um jogador tão insano que as pessoas pensam que ele está trapaceando ou deve ser uma IA. Literalmente, o bro está sempre classificado no topo. E, dada sua personalidade e o jeito que ele parece, é bem natural que as pessoas presumam que ele é um robô de IA. A razão pela qual ele é tão obcecado por este jogo é que nele ele tem controle total sobre tudo. Ao contrário do mundo real, onde tudo parece impossível. Basta olhar para esses postes telefônicos, ele literalmente não pode movê-los ou usá-los de nenhuma maneira para obter a máxima eficiência. Mas no jogo, ele podia mudar o tamanho, a forma ou qualquer outra coisa com apenas um clique do mouse. Mesmo que o caminhão que vinha em alta velocidade em sua direção pudesse ser tirado do caminho, como ele está no mundo real, ele tem certeza de que ficará paralisado assim que o atingir. Felizmente, o motorista do caminhão freia bem a tempo, embora esteja furioso ao ver Tio parado no meio da estrada. Nosso cara simplesmente aponta o dedo para o semáforo, que atualmente está verde para a faixa de pedestres. É frustrante que ele não possa fazer o que quiser neste mundo. Se ele tivesse o poder de mudar a realidade como no jogo, as coisas seriam muito melhores. Por exemplo, aquela barra de ferro gigante que está solta e prestes a cair. É só uma questão de tempo antes que esmaje aquela garotinha como um tomate. Sem escolha, Kang Chi corre rapidamente e empurra a garota para fora do caminho e acaba morrendo em seu lugar. Mas, como todos sabemos, não é assim que sua vida termina. Quando ele abre os olhos novamente, encontra-se à deriva num vazio negro. À sua frente está um monstro semelhante a um demônio que lhe concede alguma sabedoria. A morte é apenas um meio de reencarnação, e Tio ainda não viu a verdadeira realidade da qual estava alheio. Neste contexto, a alma de Tio é jogada no corpo de um demônio. Claro que ele tem um monte de perguntas, como onde diabos ele está, de quem é esse corpo e por que ele não está morto. Uma coisa é certa, ele tem quase certeza de que reencarnou no corpo de alguém. As sensações avassaladoras que inundam seus sentidos são a prova de que isso não é um sonho. Quanto a onde ele está, tudo o que pode dizer é que está dentro de um velho castelo. Enquanto murmura todos os tipos de perguntas para si mesmo, ele é atingido por uma lâmina afiada que atravessa seu peito, fazendo com que o sangue jorre. A mulher então retrai a espada, causando ainda mais dor. Enquanto ela está gostando de vê-lo lutar, Tio não tem certeza de como diabos ainda está consciente depois de levar um golpe tão brutal. Ele se vira para ela e pergunta por que ela está fazendo isso. A senhora não se preocupa em explicar, levantando sua espada novamente para destruir Tio em pedacinhos. Mas ela para com a mesma rapidez quando outro cara entra em cena. Acontece que os três são irmãos, e o nome daquela garota é Kilder, a irmã deles. O irmão mais velho, que acabou de aparecer, sente pena do irmão mais novo e diz para a irmã não ser muito dura com ele. Ele se ajoelha, abaixa-se para ficar no nível dos olhos de Tio e lhe entrega uma poção. Ele finge se importar com seu irmãozinho, o que faz nosso garoto achar que esse cara realmente se importa com ele. Então, ele pega a poção, pensando que é algum tipo de elixir de cura. Assim que a bebe, percebe da maneira mais difícil que é veneno,
e vomita imediatamente. A propósito, seu novo nome neste mundo é Kela. Sua garganta parece perfurada por 1 milhão de agulhas e está tão quente que parece estar fervendo. Ao vê-lo sofrer, sua irmã Lixo fica preocupada, pensando que ele está prestes a morrer. Afinal, ela quer ser a única a reivindicar sua vida. O irmão mais velho a tranquiliza, dizendo que Kela pode estar com dor, mas esse lixo não vai morrer. Então, de repente, os portões do castelo se abrem, e os soldados anunciam o retorno do rei Helcon de sua caça ao herói. O rei em questão é o pai desses irmãos patéticos que intimidam Kela. À medida que olhamos mais de perto, o rei parece um Chad total, com uma atitude sem sentido estampada no rosto. Agora ele está desapontado ao ouvir os gritos patéticos de dor ecoando por seu castelo. A irmã Lixo começa a se desculpar pela comoção e tenta jogar Kela debaixo do ônibus, mas o rei demônio não aceita a porcaria deles. Em um instante, ele fecha a distância entre eles, agarra seus 2 filhos pela garganta e começa a sufocá-los com seu aperto divino. Até onde ele está preocupado, é uma humilhação os fracos fazerem barulho dentro das paredes do seu castelo. Ambos os irmãos continuam pedindo desculpas com suas respirações sufocantes. É então que Kela percebe que esse bastardo é seu pai, se aqueles 2 parasitas patéticos são seus irmãos. O rei demônio então começa a pisar em Kela. Depois de tudo, as únicas vozes que ele vai tolerar em seu castelo são os sons de um grande demônio nascendo ou o som de uma morte honrosa. Com essas palavras, ele pisa em Kela como se ele fosse uma espécie de lata de cola vazia, fazendo com que seus gritos reverberem por todo o castelo. Kela está lá, derrotado. Uma coisa é certa: ele não está sonhando. Ele definitivamente reencarnou em outro mundo. E como se a comédia dos erros não pudesse piorar, ele é filho de um Lorde Demônio bastardo. Antes de prosseguirmos com a história, vamos fazer uma viagem pela memória até quando Kela era apenas uma criança. Como sempre, ele tem sido o saco de pancadas para seus irmãos, e tudo o que podia fazer era chorar e reclamar com sua mãe. Enquanto o tio Dara cutucava seu olho com um garfo, o irmão Tarm envenenava sua comida. O único conselho que a mãe lhe dá é para retribuir como um verdadeiro demônio faria. Kela poderia fazer isso, mas teme as consequências de mexer com seus irmãos, como acabar morto. Nesse caso, sua mãe simplesmente sugere que ele os mate antes que possam matá-lo. Você vê, o pai de Kela matou 12 de seus irmãos e se tornou o grande rei demônio. Então é natural que, se alguém está tentando matar Kela, ele deveria matá-los primeiro. Ela então puxa sua adaga e rapidamente a mergulha na barriga do pobre garoto, mostrando-lhe o caminho dos demônios. É assim que ele deveria tratar seus irmãos. Imediatamente, Kela acorda de seu pesadelo ofegante. Há uma empregada ao lado dele, parecendo aliviada ao vê-lo acordado. Enquanto isso, nosso menino está juntando as peças. O que ele acabou de ver em seu sonho foram fragmentos de memórias do dono original deste corpo, Kellum. Ele então percebe que todas as feridas já cicatrizaram, o que significa que o dono deste corpo possui uma regeneração insana. A empregada o lembra que ele está dormindo há dias, então deveria se levantar e comer alguma coisa com sua família para repor as energias. Esta mulher é, na verdade, a serva pessoal de Kela, que atende pelo nome de Ren. Kela era muito mais tímido em comparação com seus irmãos, então sempre foi desprezado. Até mesmo Ren não o trata como uma empregada de verdade trataria. Há muitas lembranças de Ren que Kela tem, e nenhuma delas é agradável. Ela nunca foi aquela serva obediente, sempre relaxando em vez de cumprir seus deveres. Em termos mais simples, ela é uma pequena cana. Pela primeira vez, Kela também sente que o antigo dono deste corpo era patético. Afinal, se não fosse, não teria deixado uma serva tratar o filho do rei demônio assim. Basicamente, Kela foi intimidado por todos esse tempo. Agora que pensa sobre isso, sua vida aqui não é muito diferente daquela que tinha em seu mundo anterior. Neste ponto, é apenas a lei da natureza. Os fracos são devorados pelos fortes. Mais tarde, quando ele se senta à mesa da família para comer, encontra seu pai e irmãos lá. O rei demônio parece meio irritado com a falta de pontualidade de Kela. Kela instintivamente se sente intimidado, mas ei, ele está na presença do rei demônio, afinal. Ainda assim,
Ele se senta e se desculpa por estar atrasado. O pobre rapaz simplesmente não consegue dar um tempo. Sua irmã Caldera lança uma adaga por baixo da mesa que o atinge direto na perna. Claro que isso lhe causa uma dor imensa. Enquanto Caldera e seu servo riem como um bando de hienas, ela o provoca e espera que ele coma bem e se torne um bom homem. Por dentro, Kella está morrendo de dor. Ele não consegue imaginar as consequências se sua família descobrir que a pessoa dentro deste corpo não é mais Kella. No entanto, externamente, ele aprecia a preocupação que ela demonstra e promete comer bem. Mas, assim que dá a primeira mordida, percebe que aquilo que está comendo não é comida de jeito nenhum. Parece que é obra do Tarm, como sempre, que em vez de servir comida de verdade, deu a ele uma sopa de gosto horrível como aperitivo. Tarm mantém um sorriso suave no rosto, agindo como se importasse muito com seu irmão. Mas Kella sabe muito bem que é apenas uma fachada. Se ele for brutalmente honesto, os 3 demônios presentes aqui não são sua família. Eles são seus arqui-inimigos. É quando ele faz um voto. Ele não será mais um saco de pancadas para esses caras. Está farto disso e fará uma mudança para melhor. Ele sempre quis realizar algo sozinho. No jogo, ele foi reconhecido como o designer de mapas mais forte, mas quando se tratava de assuntos da vida real, era absolutamente inútil nisso. Totalmente impotente, sem esperança, sem nenhum raio de luz vindo de lugar algum. E foi assim que morreu. Uma morte de cachorro sob uma barra de ferro. Mas desta vez, ele não morrerá uma morte patética. Com isso em mente, pega um prato de comida e o joga com força na cara da irmã. Afinal, por que ele deveria ser o único a provar a comida que Tarm preparou com tanto amor? Além disso, ele puxa a adaga alojada em sua perna e a joga em Tarm também. Ele não deveria ser o único a aproveitar o presente que sua irmã lhe deu. Claro que o Rei Demônio não tem ideia do que de repente despertou a curiosidade de Kella. O irmão está ficando maluco. Ele agarra a mesa de jantar e literalmente a vira, fazendo com que tudo voe por um tempo. Mais tarde, voltamos para Kella, que parece completamente satisfeito depois de fazer sua família provar do próprio remédio. Ele provavelmente não deveria ter virado aquela mesa, porque isso enfureceu seu pai além da conta. O pobre Kella foi espancado no chão como um cachorro patético. No entanto, ele se recupera rapidamente, então não está reclamando. Ele pode sentir uma estranha força dentro de si, fazendo-o sentir como se fosse realmente o filho do Rei Demônio. Por enquanto, ele quer descobrir a extensão de suas habilidades. Como se estivesse em sincronia, sua empregada o lembra das lições que ele deveria ter sobre poderes demoníacos. Kella responde friamente que não tolerará o tom de comando dela. É claro que Ren está perplexa com toda essa atitude. Enquanto isso, Kella está pensando sobre essas chamadas lições de poder demoníaco. Pelo que conseguiu reunir das memórias de Kella, elas são algumas das piores experiências que já teve. Ainda assim, não há razão para ignorá-las. Mais tarde, quando ele chega ao campo de treinamento, o instrutor revela que Lady Caldera e Lord Tarm não se juntarão à aula de hoje. Embora o professor esteja feliz que pelo menos o resto dos alunos estejam lá. Entre os alunos está Kella, que não parece ter uma boa impressão do lixo em pé em ambos os ombros. Ele se lembra deles pelas memórias de Kella. E as memórias que compartilha com esses caras não são agradáveis. Nessas memórias, esses bastardos sempre batiam na tímida Kella, alegando que estavam apenas praticando. Todos eles, incluindo seus irmãos, eram verdadeiros demônios, saboreando-o e intimidando-o como se fosse o passatempo favorito deles. Mesmo que Kella nunca tivesse vontade de lutar ou continuar os duelos simulados, eles sempre encontravam alguma desculpa para espancá-lo até virar polpa. Para Kella, uma coisa ficou bem clara. O antigo dono deste corpo não era fraco, mas era bondoso demais para seu próprio bem. Agora que o bondoso Kella se foi, Kella planeja mudar tudo. Ele vai usar esses poderes incríveis para si mesmo e mostrar a esses bastardos o quão lixo eles realmente são. Quando a aula começa, o professor anuncia que eles estão continuando a sessão de sparring que pararam na última aula. O cara ruivo afirma que foi ele quem lutou com Kella da última vez. A ruiva atrevida não consegue evitar dar golpes para irritar Kella. Mas esse é o erro que ele não deveria cometer. E Kella tem certeza de que ele vai se arrepender. Enquanto os dois combatentes se enfrentam,
O ruivo evoca energia vermelha e azul em torno de suas mãos, pronto para duelar. Os espectadores têm certeza de que Kela está prestes a levar outra surra. Alguns comentam para Rude pegar leve com ele, já que não aguentariam ouvir seus gritos chorosos de novo. A propósito, o nome daquele bastardo é Rude. Kela observa como esses se parecem com os valentões de sua vida passada. De certa forma, eles o lembram do antigo eu do nosso menino. Como se em sua vida anterior ele não tivesse dinheiro nem força, e por isso todos o desprezavam. Mas agora, tudo isso vai ficar no passado. Com isso, meu cara começa a exalar uma quantidade imensa de mana, o suficiente para fazer seu oponente tremer de medo. Não só ele, mas todos os idiotas que amam odiar Kela agora estão em ruínas. Rude parece prestes a sofrer um caso sério de constipação. A pressão é tão intensa que seus pés literalmente se petrificam no chão. Kela, por outro lado, fecha o punho e dá um soco tão devastador que enfia aquele bastardo no chão. Todos os capangas que antes zombavam de Kela agora estão de queixo caído. Até o professor está suando em bicas. O fato de Rude não ter conseguido reagir uma única vez é simplesmente insano. O rosto dele parece uma pinhata amassada, com chifres quebrados e sangue escorrendo pelos dentes. Kela, no entanto, não está brincando. Esse soco foi para deixar claro que ele não é um garoto humilde de beco. Ele é filho do poderoso rei demônio e não vai tolerar ninguém falando sobre alguém da família real. Rude balbucia desculpas fracas porque realmente não quer morrer. Kela lhe lança um último olhar mortal, certificando-se de que o bastardo entenda que não deve tentar essa brawl de novo. Enquanto isso, uma onda de desespero começa a rastejar entre os que estão parados ao lado. Eles não conseguem acreditar que esse é o mesmo perdedor que costumavam intimidar. Agora Kela ascendeu ao nível de um Sigma. Só sua presença já é o suficiente para deixar até o instrutor com medo. Kela se vira para o professor desprezível e insiste para que ele continue a aula como deveria. Ao fundo, Ren observa irritada, algo que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, ela tem certeza de que algo suspeito está acontecendo. Cortamos então para o Rei Demônio, que observa tudo se desenrolar da sacada. Mudamos para o castelo de Helcon, onde os irmãos irritados de Kela estão reunidos. Seldera está furiosa porque aquele pirralho ousou jogar sopa envenenada em seu rosto. Tarm também não esqueceu a humilhação que sofreu. Por enquanto, Tarm diz para a irmã se acalmar e focar na recuperação. Afinal, ela não possui as assustadoras habilidades regenerativas de Kela. Isso só a deixa mais irritada, fazendo birra por apenas ele ter sido abençoado com tais poderes. Tarm tem certeza de que Kela passou por alguma mudança de personalidade. Ele não consegue parar de pensar em como Kela ousadamente virou a mesa e declarou que, a partir de agora, todos comeriam em seus próprios quartos. Só isso já fez o pai dele sorrir. Algo que nunca haviam visto antes. A fúria de Seldera aumenta. A ideia de que o pai sorriria para alguém como Kela a deixa louca. Tarm compartilha seus pensamentos e afirma que preferia morrer a se unir a ela. Mas a situação está tão crítica que ele não tem escolha, a não ser sugerir uma aliança para lidar com Kela. Seldera sorri, sinalizando que está totalmente dentro dessa ideia. Ela também quer lidar com o irmãozinho antes que Kela chame a atenção do pai novamente. Cortamos para Kela, agora na sala de aula, assustado ao ver o professor mostrando um holograma do antigo rei demônio, Turk Caldon. Só a imagem de Turk é o suficiente para intimidá-lo. O professor explica como Turk foi considerado o demônio mais forte de seu tempo. Sua queda aconteceu devido a um plano covarde da Guilda do Céu. Desde então, cada guilda tem avançado sobre o reino demoníaco, buscando ser a primeira a aniquilar os demônios. Kela já conhece essas guildas pelas memórias de seu corpo atual. Aparentemente, por causa dessas pessoas, ele nunca conseguiu sair do castelo e ter uma vida normal. Sua existência aqui neste inferno sempre foi miserável. O professor explica que, com a grande guilda do céu à frente, esses bastardos estão se preparando para um ataque. Por isso, ele exige que cada aluno dedique seu coração ao treinamento de combate. Todos gritam entusiasmados em louvor ao rei demônio. Voltando a Kela, agora sentado no ponto mais alto do castelo, ele observa o território. Quer encontrar uma forma de escapar. Afinal,
Se ficar, pode acabar morto por algum plano sombrio dos irmãos. Segundo Ren, seu pai deve deixar o castelo em 3 dias para caçar heróis. Kella então pergunta se ela sabe qual é a maior fraqueza do castelo. Ren não entende por que ele está tão sério, mas responde que não. Kella revela que não há nenhum cartógrafo para guiá-los em batalha. As guildas estão usando os territórios negligenciados ao redor para lançar ataques. Kella não quer perder tempo. Ele planeja mapear toda a área antes que seu pai parta. Acredita que essa é a única maneira de ajudar seu pai a destruir cada um daqueles bastardos. Embora o velho Kella nunca tenha conseguido fugir, desta vez ele fará sua fuga ser um sucesso. Aqui, ele tem mais liberdade que no mundo anterior e acredita que será capaz de criar o mapa. De repente, ele se vira para Ren e grita para ela montar um escritório secreto no porão do castelo imediatamente. Ele precisa de um lugar para trabalhar sem que seu pai saiba de seus planos. Cortamos para o Rei Demônio, que já parece estar ciente do plano de fuga de Kella. Ele tem certeza de que Kella não escapará de seu olhar atento. Então, antes que seja tarde, o rei decide colocar seu próprio plano em ação. A próxima cena mostra o rosto decepcionado de Kella. O espaço que Ren escolheu não é o que ele imaginava. Parece mais um depósito do que um escritório digno de um filho do Rei Demônio. A pobre Ren começa a chorar, dizendo que esse foi o melhor lugar que conseguiu, especialmente por ter sido instruída a manter tudo em segredo. Parece que Kella está gritando com Ren de propósito, tentando estabelecer uma verdadeira dinâmica de mestre e serva entre eles. E, surpreendentemente, está funcionando. Ren consegue sentir como ele ficou mais assustador, algo totalmente diferente da antiga Kella que ela conhecia. Ao mesmo tempo, não consegue evitar notar como ele se tornou atraente. Agora ele se comporta com tanta graça e autoridade que isso, honestamente, a deixa um pouco... Kella grita novamente, repreendendo-a por perder tempo sonhando acordada, e ordena que ela vá buscar uma xícara de café. A pobre garota sai correndo para cumprir sua ordem. Enquanto isso, Kella finalmente se concentra em seus planos e estende o mapa sobre a mesa. Ao perceber como o castelo do Rei Demônio está em desvantagem geográfica, ele decide criar seu próprio mapa estratégico. Ren corre pelos corredores vazios, determinada a cumprir o pedido, mas logo se dá conta de um pequeno detalhe. Não existe café ali. E agora? Ela não tem ideia de como obedecer a essa ordem tão... peculiar. Nesse momento, ela se assusta ao dar de cara com o Rei Demônio, que a questiona duramente sobre o que está fazendo no porão sem Kella. E mais importante, onde Kella está agora. A garota entra em pânico. Afinal, disseram-lhe para manter o escritório em segredo, mas sob o olhar severo do Rei Demônio, ela não sabe por quanto tempo conseguirá esconder a verdade. Enquanto isso, Kella está se divertindo mapeando o terreno. O processo o empolga. Mas de repente uma explosão sacode o portão da frente. É seu pai, o Rei Demônio, absolutamente furioso por descobrir que Kella criou um escritório secreto sem permissão. O garoto mal tem tempo de se explicar antes de receber um soco devastador no estômago. O rei exige que Kella o enfrente de frente e não se esconda como um covarde para planejar a queda do próprio pai. A dor que Kella sente é de um outro nível, muito além das surras que costumava levar dos irmãos. Se isso continuar, ele acredita que vai morrer ali mesmo. Em desespero, ele apresenta o mapa ao pai. O rei, confuso, não entende por que um mapa deveria importar. Mas Kella, sem hesitar, começa a explicar como os arredores do castelo estão geograficamente desfavoráveis. Se alterarem o terreno com base em seu plano, poderão obter uma vantagem real contra as guildas inimigas. Finalmente, o rei entende e recua o punho. Ele ainda não aceita totalmente a razão de Kella manter tudo em segredo, mas Kella responde com firmeza. Teria sido arrogante demais simplesmente afirmar que queria ajudar o grande Rei Demônio. Em vez disso, ele preferiu provar seu valor antes de fazer qualquer declaração. Agora, depois de ter mostrado sua utilidade, ele pede ao pai a chance de ajudá-lo a exterminar as forças do céu. Ren, observando de longe, está perplexa. Por que Kella está enfrentando o Rei Demônio com tanta confiança? Será que ele está tentando se matar? Mas talvez ela esteja apenas exagerando.
O Rei Demônio olha para Kela e pergunta quanto tempo levará para terminar o mapa. Kela se ilumina como uma criança em uma loja de doces e ergue 5 dedos. O rei entende errado, pensando que levará 5 dias. Kela se apressa em esclarecer. São apenas 5 horas. Surpreso, o rei finalmente abre um raro sorriso e concede a Kela todas as permissões necessárias. Mas o avisa: se tudo isso não passar de palavras vazias, ele pagará com a vida. Com isso, o rei se retira. Assim que ele parte, Kela é tomado por uma dor intensa e vomita, efeito direto do golpe recebido. A verdade pesa em seu coração. Se não tivesse provado seu valor, seu próprio pai teria acabado com ele. Rand sente uma pontada de admiração. Seu mestre realmente conseguiu negociar com o Rei Demônio. Mas antes que possa pensar mais sobre isso, é repreendida por estar parada à toa. Kela ordena que ela o leve imediatamente para a enfermaria. Fiel à sua palavra, Kela completa o mapa em apenas 5 horas. As forças do Rei Demônio se mobilizam e iniciam uma grande obra de engenharia, alterando o terreno conforme o novo plano. Magos usam ilusões para esconder a construção dos inimigos. Mais uma vez, como nos jogos que Kela costumava dominar, esse plano também é um sucesso. Cortamos para a Assembleia da Guilda do Céu. Mestre Hermes anuncia que os demônios estão alterando o terreno a seu favor. E mais, descobriram que eles estão usando magia de ilusão. Um dos juniores sugere um ataque preventivo, mas o velho mestre recusa sem hesitar. Segundo sua análise estratégica, já é tarde demais. O melhor que podem fazer é seguir com o plano original. Em 3 dias, o esquadrão de elite Tolkien, formado em Talua, finalmente estará pronto. Hermes está certo de que esse grupo, o mais poderoso treinado em décadas, será suficiente para derrubar o Rei Demônio. A próxima cena mostra o esquadrão Tolkien marchando com velocidade total. À frente, o general Killman lidera com fervor, animado com a ideia de finalmente destruir o Rei Demônio que reinou por milênios. O restante do esquadrão está igualmente empolgado, prontos para queimar o castelo e exterminar qualquer criatura que cruze seu caminho. Montado em um cavalo negro, o comandante Shrills segue em silêncio, mas sua presença impõe respeito. Ela está imensamente orgulhosa da liderança do general Killman. Seu companheiro pergunta se eles realmente têm chance de derrotar o Rei Demônio desta vez. A resposta de Shrills é firme e positiva. Segundo ela, o esquadrão Tolkien é diferente de qualquer outra guilda. Derrubar o Rei Demônio e seu castelo não é um sonho. É apenas uma questão de tempo. Enquanto isso, o Rei Demônio Helcaldon observa satisfeito a eficácia do mapa de Kela. Embora não seja um plano perfeito, é melhor do que qualquer outra coisa que ele tenha no momento. Com seu corpo chegando aos limites, ele não tem mais tantas opções em quem confiar. Amanhã será o dia em que resolverá, de uma vez por todas, as contas com o céu. Os magos e demônios trabalham freneticamente para concluir as construções antes do prazo. Kela observa o progresso com atenção. Ele sente a diferença entre apenas mapear terrenos em jogos e agora mudar de fato a geografia do mundo real. Há algo emocionante em ter o poder de remodelar a Terra com as próprias mãos. Agora, só resta esperar pela grande batalha entre céu e inferno. Finalmente, o dia da batalha chega. As forças celestiais se reúnem e o esquadrão Tolkien chega ao campo. Os soldados cantam o nome de Tolkien, reverenciando seu poder. O mestre da guilda, Hermisson, se encontra com o comandante Killman, que expressa seu desejo de marchar imediatamente contra o território demoníaco e pôr um fim a tudo. O velho estrategista concorda, e, antes de partirem, os soldados levantam as mãos, soltando um poderoso grito de guerra. Subitamente, uma pequena esfera azul aparece entre os pés de Killman e Hermisson. Um portal começa a se expandir rapidamente. Killman rosna, ordenando que suas tropas assumam formação defensiva. De dentro da energia azulada, surge ninguém menos que o próprio Rei Demônio Helcaldon. Para entender sua chegada, voltamos a um momento anterior. Kela revela ao pai que havia removido a barreira que canalizava a vigilância mágica do céu sobre o castelo. Com isso, o Rei Demônio agora pode usar teletransporte sem ser detectado, o que significa que ele poderá aparecer diretamente no coração da base inimiga. Sua filha contesta,
dizendo que essa ação é imprudente. Ti, o outro irmão, também argumenta que é perigoso até mesmo para o rei. Mas Helcaldon explode de fúria, sentindo-se desrespeitado por seus próprios filhos. Eles apenas queriam lembrá-lo de que ele ainda não havia se recuperado totalmente. Mas ele já decidira. Vai atacar direto no coração do inimigo. De volta ao presente, Helcaldon jura erradicar cada um dos inimigos ali presentes. Killman, por sua vez, não recua. Ele ordena que o esquadrão Tolkien comece o bombardeio mágico. Enquanto isso, Kella finaliza seus preparativos. Com tudo no lugar, ele ordena o avanço de seu exército. Os soldados demoníacos rugem em fúria enquanto os magos celestiais lançam feitiços ofensivos. Mas são pegos de surpresa quando demônios surgem do subsolo e agarram os humanos pelas pernas, arrastando-os para as trevas. Kella observa de uma torre acima. Apesar do banho de sangue abaixo, ele não consegue conter um sorriso. Tudo está indo conforme o plano, mas a calmaria não dura. Seus irmãos aparecem. Eles não permitirão que Kella roube toda a glória e o reconhecimento de seu pai. Para isso, Kella deve morrer. Tari usa seu chicote demoníaco, perfurando o estômago de Kella e o afundando ainda mais. Tarmi, ao seu lado, pressiona o ataque e ordena que Caldera faça sua parte. Com uma espada em mãos, ela desfere um golpe veloz e fatal, decepando a cabeça de Kella como se fosse um simples vegetal. A cabeça voa pelos ares, enquanto os dois irmãos sorriem, convencidos de que nem mesmo a regeneração absurda de Kella o salvará desta vez. Seu corpo despenca da muralha e o sangue pinta o chão de vermelho escuro. Com sua consciência se apagando, Kella emite um som abafado de traição. Do alto, os irmãos observam a queda com satisfação. Mas quando Tari se vira para ajudar seu pai, Caldera age traiçoeiramente e o apunhala em seu ponto fraco. Usando a arma proibida de sua mãe, ela salta para longe do irmão agonizante. T.M. fica horrorizado ao ver a lâmina nas mãos de Caldera. Ela ignora as regras. Afinal, são demônios. E para ela, se eliminar a concorrência agora, se tornará a única sucessora. Tari, em fúria, tenta levá-la com ele, mas o dano é irreversível. Enquanto os dois se enfrentam no topo do castelo, a vida de Kella escapa lentamente. Abaixo, Ren o encontra. Silenciosamente, ela reúne sua cabeça e corpo e os arrasta para longe dos olhos inimigos. Tremendo, tenta reanimá-lo. Enquanto isso, o exército demoníaco começa a atravessar os portais de teletransporte para atacar os flancos celestiais. Mesmo sabendo que os humanos já esperavam essa tática, os demônios avançam sem medo. Em confrontos diretos, eles sempre se destacaram. Não há mais volta. E enquanto a infantaria se enfrenta num confronto sangrento, o campo de batalha é sacudido por uma nova presença. Um dragão inteiro entra em cena. Já fazia algum tempo desde a última vez em que o rei demônio Helcaldon enfrentara uma besta mítica como aquela. Ainda assim, ele tratou o monstro escamoso como se fosse apenas um lagarto perdido. Com a força bruta de seu braço, arrancou a cabeça do dragão antes mesmo que a criatura pudesse executar um único ataque. Killman, um dos maiores generais da história celeste, ficou em choque. Aquele dragão era um de seus trunfos mais poderosos. Em pânico, ele ordenou à brigada de magos que liberasse todo o poder mágico de uma só vez. Após uma barragem profana de mana, o general esperou em silêncio que a fumaça se dissipasse, rezando para que tivessem causado dano suficiente para sufocar o rei demônio. Então, os humanos sentiram um calafrio coletivo percorrer suas espinhas. Helcaldon emergiu dos escombros. Seu corpo se contorcia e se transformava em algo sobrenatural, emanando poder ilimitado. O verdadeiro chefe acabara de entrar em sua próxima fase. Killman conhecia essa forma. Ele havia estudado relatos antigos e sabia que, ao longo da história, pouquíssimos foram os que testemunharam a forma final do rei demônio e viveram para contar. Os soldados olharam desesperadamente para seus superiores, mas seus corpos se recusavam a se mover. O medo os paralisava. O comandante Shrills interveio, impedindo que o moral despencasse por completo. Até o general Killman, experiente como era, sentia o terror se apossar de seu corpo.
Helcaldon, por sua vez, percebia uma falha gritante no plano impecável de Kella. Mesmo que conseguissem levar a luta até o centro da base celestial, isso significava também ficarem encurralados em um campo de batalha sem volta, um cenário de matar ou morrer. Como verdadeiro rei do inferno, ele não deixaria passar essa oportunidade de ouro para farmar aura. No fundo, sentia que seu filho havia levado em consideração seu orgulho ao elaborar o plano. Lançando esses pensamentos inúteis para longe, Helcaldon focou-se no massacre iminente. Como sempre, a melhor forma de resolver qualquer problema era esmagar tudo em seu caminho. Do outro lado do campo, o general Killman assumiu posição de combate. Sacudindo qualquer emoção inútil, ele avançou à frente como vanguarda. Os olhos do Rei Demônio brilharam com brutalidade enquanto a guerra atingia seu clímax. No porão oculto do castelo, Ren ainda segurava o corpo do jovem mestre. Com cuidado, certificava-se de que ele não se movesse 1 centímetro. Ela rezava a qualquer divindade que pudesse ouvi-la, implorando por uma chance de curar Kella. Alguns dias antes, ele a forçou a participar de experimentos horríveis. Kella desmembrava o próprio corpo e ordenava que Ren o ajudasse a reconstituí-lo. Era repulsivo, mas eficaz. Curar um braço decepado levava apenas alguns segundos. Depois de testar em partes não letais, ele reforçou sua convicção. Precisava confirmar se poderia sobreviver até mesmo à decapitação. Prometeu a Ren que fariam isso devagar, mas ele não era exatamente paciente. Após experimentos estressantes, Kella concluiu. Sua regeneração era poderosa o suficiente para superar até a morte por decapitação. A próxima etapa do plano era simples: vazar informações falsas. Ren, a serva pessoal de Caldera, fez o que lhe foi ordenado. Ela espalhou o rumor de que Kella pretendia matar Celdera durante a guerra, aproveitando o momento em que o rei estivesse ocupado lutando contra os céus. Como esperado, o servo de Caldera ficou furioso. Aproveitando essa reação impulsiva, Ren deixou escapar que a única forma de impedir a regeneração de Kella era cortando sua cabeça. De volta ao presente, Ren rangia os dentes de preocupação. O plano insano havia funcionado perfeitamente, mas não significaria nada se o jovem mestre imprudente morresse de verdade. Então, antes que percebesse, a ferida em seu pescoço começou a se fechar. A cor voltou ao seu rosto. Kella, por um momento, realmente pensou que era seu fim. Sua regeneração estava lenta, provavelmente devido à adaga imbuída de mana usada por Caldera. Mas agora que estava bem, era hora de seguir para a próxima fase do plano. Ren, aliviada, não conseguiu mais conter as emoções. Envolveu os braços em torno dele. Desacostumado com esse tipo de afeto, em ambas as vidas que teve, Kella corou e sentiu a mente fraquejar. Rapidamente, empurrou-a para longe. Tentou focar novamente no plano. Antes de partir, ele fez algo que Ren jamais esperaria. Cortou graciosamente o contrato que os ligava. Com isso, ela estava livre, não mais acorrentada a uma vida de servidão. Agora, poderia viver como quisesse. A atitude tocou profundamente o coração de Ren. Vê-lo marchar com dignidade despertou sentimentos que ela havia esquecido. Lembrou-se da primeira vez em que se encontraram, ainda crianças. Naquele tempo, o menino não queria uma serva. Queria apenas uma amiga. Recordar isso, depois de tudo o que havia feito, esmagava-a com culpa. Para reparar seus erros, implorou que ele a aceitasse de volta como serva. Contra sua vontade, Ren continuou a segui-lo pelos túneis ocultos do castelo. No campo principal, o general Killman estava à beira do colapso, coberto de feridas, cambaleando, e agora com apenas um olho. Helcaldon também não saíra ileso. O Rei Demônio havia perdido um braço e sofrido danos severos, cercado por ataques estratégicos de todos os lados. Mesmo assim, ainda estava de pé. Ainda era forte. Killman admitia para si mesmo. Não era páreo para aquele monstro. Na verdade, nenhum humano era. Olhando ao redor, Helcaldon avaliou os estragos. As forças humanas estavam quase exterminadas. Mas o mesmo valia para seu exército. Foi nesse momento que ele pensou em seus filhos. Nenhum deles apareceu.
Nenhum veio ajudá-lo. Por um instante, o rei demônio chafurdou em decepção. Mas logo se lembrou. Aquela sempre foi sua luta. Com o último resquício de mana, ele se preparou para exterminar tudo à sua frente. Enquanto isso, Kella e Ren alcançaram a luz no fim dos túneis subterrâneos. Do lado de fora, estariam livres da vigilância demoníaca. Estariam, pela primeira vez, verdadeiramente livres. Mas Kella, absorto em seus pensamentos, quase caiu em uma armadilha, não fosse pela intervenção rápida de Ren. Ela saltou à frente e conjurou um escudo mágico, bloqueando um feitiço assassino. Assim que o golpe foi repelido, eles sentiram o cheiro de sangue fresco no ar. Já que não havia mais motivo para se esconder, os assassinos celestiais revelaram suas presenças. Haviam se infiltrado nos túneis para caçar qualquer demônio que tentasse fugir. E agora estavam de frente com um alvo que jamais esperavam encontrar. É um mistério como, mas até mesmo essa saída secreta estava coberta. Os assassinos do céu não estavam brincando. Sua única missão era garantir que a linhagem real do Rei Demônio fosse completamente eliminada. De uma distância segura, eles lançavam feitiços poderosos, que Ren bloqueava com dificuldade usando um escudo mágico que já começava a se deteriorar. Como serva voluntária do jovem mestre, ela estava decidida a proteger sua vida, mesmo à custa da própria. Pelo que ela se lembra, Ren só sabia usar magia defensiva básica. Ela não conseguiria manter o escudo por muito tempo. Além disso, mal dominava qualquer feitiço ofensivo. Mesmo assim, já havia salvado sua vida 2 vezes, e agora estava prestes a jogar a própria fora só para garantir sua fuga. Kella a agarrou pelo ombro com uma expressão severa no rosto. Sem cerimônia, a empurrou para o lado e a repreendeu duramente por agir como se fosse invencível. "Se você quer tanto continuar sendo minha serva", ele disse, "o mínimo que pode fazer é continuar viva por mais um tempo." Ao ver isso, um dos assassinos zombou. "Idiota! Você acabou de se livrar da sua última chance de sobreviver. Segundo a inteligência deles, a magia de classe média seria mais do que suficiente para matar Kella, o suposto herdeiro mais fraco da linhagem demoníaca. O que eles não sabiam é que essa informação estava completamente errada. Kella sempre foi um garoto tímido. Tinha o poder, mas nunca a coragem de usá-lo. Com uma nova alma controlando seu corpo, esse não era mais o caso. Os assassinos haviam subestimado o filho do Rei Demônio, e estavam prestes a pagar o preço por isso. Num único golpe, Kella aniquilou um dos assassinos. Outro, em pânico, tentou implorar por sua vida, mas foi esmagado sem piedade. Derrotar um mago celestial não era tarefa fácil, mas para ele, agora, era como esmagar formigas. Desesperados, os magos restantes prepararam sua última cartada. A técnica proibida da lança de luz. Com ela, concentraram todo o seu mana em um único ataque mortal. A desvantagem? Um erro, e o feitiço seria fatal para quem o conjurasse. Sentindo a energia crescente, Ren implorou para que Kella recuasse, mas já era tarde demais. Ambos foram atingidos por inúmeras lanças de luz. Kella ficou paralisado, seu corpo em choque. Ren, também atingida, caiu ao lado dele. Com um fio de voz, pediu desculpas por falhar mais uma vez. Os magos, exaustos, mas confiantes na vitória, desembainharam suas lâminas. Um deles ainda teve o desplante de sugerir que poderiam brincar com a serva antes de concluir a missão. Ren gritou com desprezo, sem demonstrar medo, desafiando-os. Foi o primeiro contato de Kella com os humanos deste mundo. E assim como em sua vida anterior, viu neles a mesma podridão. Covardia. Crueldade. Quando a lâmina se ergueu para dar o golpe final, o tempo pareceu parar. Algo ou alguém estava se aproximando. Ao abrir os olhos, Kella viu a figura de seu pai, o Rei Demônio, Hel Khaldun, diante dele. No início, pensou que a guerra havia acabado. Se fosse o caso, seu plano de fuga estava arruinado, mas Hel Khaldun falou com uma sinceridade que Kella nunca havia presenciado. Como Rei Demônio, ele travara incontáveis batalhas. Em sua visão, Seldera era apenas um pirralho sem consideração pelos próprios aliados. Té, por sua vez, não tinha ambição para liderar o reino.
Kela, mesmo que relutante, era o único com potencial. Confuso, o jovem tentou entender, mas seu pai não respondeu às perguntas. Em vez disso, revelou que o Rei Demônio possui o dom de transferir todo o seu mana para sua linhagem antes de perecer. Vi em você o sucessor ideal, disse Hel-Khaldun. Por isso, esta é minha escolha final. Antes que Kela pudesse recusar, foi forçado a receber o Orbe Negro, a essência concentrada do Rei Demônio, em seu corpo. Com um olhar resignado, Hel-Khaldun desejou ao filho que não lamentasse sua morte e que vivesse como um verdadeiro demônio. De volta ao campo de batalha, o corpo decapitado do Rei Demônio jazia sem vida. O comandante Srills mal conseguia acreditar no que via. O Rei Demônio, caiu, murmurou. Killman havia se sacrificado para isso, e apesar de tudo, funcionou. As tropas humanas comemoraram em êxtase, acreditando na vitória definitiva. Mal sabiam eles que no subsolo, o herdeiro do trono estava se fundindo ao verdadeiro poder demoníaco. Com a ascensão de Kela, as lanças de luz que os prendiam se dissiparam como poeira. Os magos, agora impotentes, sentiram a onda de mana esmagadora tomar conta da sala. Kela riu alto, tomado pela aura infernal. Tudo havia dado certo. Seu pai estava morto. Ele havia herdado o trono. Estava livre. E poderoso. Os magos, apavorados, tentaram fugir, mas não havia para onde correr. Com a calma de um predador, Kela perguntou: repitam aquelas ameaças à minha serva se forem capazes. Agora que conhecia o verdadeiro poder de seu pai, esmagar esses humanos era quase decepcionantemente fácil. Mesmo assim, algo o incomodava. O poder era imenso, ilimitado, mas sua forma mortal não estava preparada para sustentá-lo por muito tempo. Usá-lo exigia mais do que ele imaginava. E assim, com o coração sombrio e os olhos voltados ao futuro, Kela compreendeu. O legado do inferno era dele, para bem ou para o caos. Ao confirmar que Ren estava bem, mestre e serva continuaram sua fuga daquele lugar esquecido por Deus. Embora fosse um pai ausente, Kela ainda agradeceu silenciosamente a Hel-Khaldun por tornar possível sua escapada. Enquanto o castelo do Rei Demônio ardia ao fundo, os dois atravessaram um vasto campo verde. Pela primeira vez na vida, Kela sentiu-se verdadeiramente livre. As possibilidades a partir dali eram infinitas. Ele podia ir aonde quisesse, ser quem quisesse. Podia finalmente viver a vida que desejava. Mas, no auge de sua libertação, um poder estranho começou a se aglutinar ao redor de seu corpo. Antes de ser completamente engolido por ele, Ren identificou a magia. Um feitiço de teletransporte. Instintivamente, Kela agarrou a mão de Ren, decidido a levá-la com ele, para onde quer que fossem. Sem hesitar, ela apertou sua mão com firmeza, disposta a segui-lo até o fim. O destino da dupla era um lugar onde magia e inovação floresciam, embora ainda não soubessem disso. Quando aterrissaram, não faziam ideia de onde estavam. Ren acreditou, num primeiro momento, que o feitiço havia sido lançado por seu mestre, mas ele negou. Acreditava que era uma magia automatizada, ativada como um alarme em caso de emergência. Hel-Khaldun provavelmente a preparou, prevendo sua própria queda. Não apenas foram transportados para uma terra desconhecida, como também todas as suas feridas foram curadas. Pela estimativa de Kela, eles passaram 3 dias dentro do espaço de teletransporte. O Rei Demônio havia ajustado até mesmo a duração do feitiço, combinando-o com uma poderosa cura automática, algo que poucos seriam capazes de realizar. Por mais que fosse um pai ausente, Hel-Khaldun se importava com a sobrevivência de seus filhos. Juntando as peças, Ren concluiu que o Rei Demônio estava morto. Com um sorriso irônico, Kela celebrou internamente o sucesso de seu plano. Agora que o trono havia sido destruído pelas chamas, Ren sugeriu que seu mestre assumisse como o próximo Rei Demônio. Naturalmente, essa era a última coisa que ele desejava. Mas ela havia testemunhado a transformação drástica pela qual ele passou nos últimos dias. Agora, via Kela como o verdadeiro herdeiro do legado demoníaco. Ela jurou lealdade até que ele aceitasse o trono,
por qualquer meio necessário. Suspirando em derrota, Kella deixou que ela fizesse o que quisesse, por enquanto. Afinal, ele estava sem aliados. Depois de alguns minutos de caminhada, finalmente avistaram um indício de onde haviam parado. Pela arquitetura, estavam em Arcel, o país da magia. Um lugar onde o talento mágico é cultivado com um único objetivo: derrotar demônios. Como o centro mágico do mundo, Arcel comemorava a queda do Rei Demônio. Nas praças e templos, louvavam a luz de Tulua. Diante disso, Kella e Ren se perguntavam por que o feitiço os teria levado direto ao coração do território inimigo. Se fossem descobertos como demônios, estariam condenados. Pensando rápido, Ren usou magia de transformação para ocultar suas características demoníacas, assumindo a forma de uma jovem humana comum e encantadora. Kella a imitou, mas acabou com um visual excêntrico, um punk de tainha tingida. Sem conhecer nada de Arcel, ele pediu que Ren corretamente, precisariam se preparar. E, para alcançar seus grandes objetivos, Kella sabia que a magia seria crucial. Não havia lugar melhor para aprender do que o coração da cidade mágica. Em Arcel, a magia era tão comum quanto o ar. Estava presente em cada construção, até mesmo nas mais simples. Algumas estruturas dependiam inteiramente dela. Se Kella pudesse estudar ali, poderia dominar melhor seus conhecimentos e usá-los de forma mais eficaz. Mas primeiro, precisavam comer. Após 3 dias suspensos no espaço, estavam famintos. Por sorte, Arcel era repleta de barracas e carrinhos de comida mágica espalhados pelas esquinas. Ao provar o famoso doce encantado do país, Ren se apaixonou. Um único carrinho foi o suficiente para viciar a garota. Disfarçar-se lentamente deixou de ser prioridade, e os dois passaram a pular de barraca em barraca. Liderando a expedição culinária, Ren cheirava e experimentava tudo o que achava interessante. Kella começava a considerar seriamente viver nas ruas dali. Depois de um dia inteiro comendo, encontraram um bar mágico para relaxar. Lá dentro, a comemoração pela queda do Rei Demônio ainda fervilhava. Liderando a celebração, estava ninguém menos que o comandante Thrills de Tolkien, responsável por pagar a rodada para todos. Os frequentadores do bar exaltavam o maior mago que Arcel já havia produzido. Entre a multidão estavam Kella e Ren. Algumas cervejas bastaram para embriagar os dois e fazê-los se juntar à comemoração humana. Kella se divertia. Começava a pensar que tirar uma folga de vez em quando não era tão ruim. No entanto, sua presença chamou a atenção de Thrills. O comandante ficou intrigado com o casal estranho. Algumas rodadas depois, Kella teve que sair às pressas para vomitar. Haviam exagerado. Enquanto se recuperavam, Ren comentou como era desrespeitoso comemorar a morte do Rei Demônio tão abertamente. Subitamente, uma debandada de pessoas atravessou a praça. Estavam animadas. Uma nova missão de Rank S havia sido publicada. A anterior, a eliminação do Rei Demônio, havia acabado de ser encerrada, e as autoridades já anunciavam outra. Curiosa, Ren arrastou o ainda enjoado Kella até o quadro de anúncios. Lá, preso na parede de um pequeno castelo, estava um novo cartaz de recompensa. Nele, a imagem de Kella, o filho do Rei Demônio, e o preço exorbitante por sua cabeça. Ouvir as palavras humilhantes da multidão foi o suficiente para fazer a embriaguez de Kella evaporar. Agora, ele precisava manter a cabeça baixa. Ficar em silêncio era a única jogada segura por enquanto. Enquanto mestre e servo deixavam a praça da cidade, Ren perguntou como deveria chamá-lo em público. Afinal, andar por aí usando seu nome verdadeiro era perigoso. Após uma breve reflexão, Kella escolheu ser chamado de Tio. Parece que os humanos estão realmente tentando acabar com a linhagem real desta vez. Kella quase entregou sua identidade, bêbado como estava, se não fosse pela intervenção oportuna de Ren. A maioria das pessoas sabe que ele é considerado o mais fraco entre os descendentes do Rei Demônio. Isso significa que caçá-lo se tornou uma missão de dificuldade B, com recompensa de classificação S, uma oportunidade rara. Não é de se admirar que cada caçador no continente esteja em alvoroço. Ren, ao ouvir o nome sem qualquer pompa ou grandiosidade, ficou visivelmente decepcionada. Mesmo assim, a prioridade era manter o disfarce.
A recompensa de classificação S exposta para todos era um mau sinal. Shield já havia decidido que não passaria mais nenhum segundo em Arcel. Mas, ao escutar a conversa sobre a nova missão, um comandante bêbado surgiu. Shrills, com uma caneca de álcool em mãos. Kella não a conhecia, mas apenas pela aura podia dizer: aquela mulher era perigosa. A clientela da taverna a chamava de Esperança de Arcel. Ela falou mal do filho sobrevivente do Rei Demônio. Kella teve de engolir o orgulho e participar da conversa sem reagir. Ser descoberto por ela seria catastrófico. Com olhos curiosos, Shrills puxou os dois pelo ombro e perguntou sem rodeios se o filho do Rei Demônio Bastardo causaria algum problema por ali. Ela notou algo estranho. Os dois cheiravam diferente de todos os outros. No momento em que mestre e servo pensaram que haviam sido desmascarados, Shrills soltou uma reviravolta. Disse que apenas achava que eles estavam sem banho há muito tempo. Como uma boa samaritana, os convidou para se limparem e beberem mais em sua casa. Kella e Ren trocaram um olhar confuso. Sem alternativa e temendo levantar suspeitas, aceitaram. Na mansão da comandante, Kella ficou positivamente surpreso. A bela ruiva os presenteou com um banho quente em fontes termais, chá e petiscos deliciosos, talvez até encantados com magia, julgando pelo sabor incomum. Por um instante, ele se sentiu como num sonho. Estava bêbado, alimentado, limpo e poderoso. A vida no mundo de fantasia finalmente parecia valer a pena. Enquanto isso, em outra banheira, Ren tremia de medo. Sentada ao lado dela estava Shrills, orgulhosa de sua enorme banheira redonda. A comandante brincou dizendo que Ren deveria parar de agir tão nervosa, ou alguém pensaria que ela era um demônio. Ren riu sem graça e tentou disfarçar. Para ajudar a relaxar, Shrills fez dançar os dedos, liberando uma fragrância no ar. Ren reconheceu de imediato. Essência do elemento sagrado. O pior cheiro possível para um demônio. Aquilo não apenas repelia seus sentidos, como também drenava seu mana demoníaco. Se ficasse ali por mais alguns segundos, seu feitiço de disfarce se desfaria. Ela quis chamar Kella, mas ele estava muito ocupado com seu chá e seu banho. Para piorar, Shrills começou a se abrir com a estranha que acabara de conhecer. Disse que acreditava que todos os seus sofrimentos cessariam quando o Rei Demônio morresse. Ren, cobrindo o nariz, só queria fugir daquele cheiro. Ignorando o desconforto da convidada, Shrills contou que fora criada e treinada para ser a Maga Suprema. Quando não aguentou mais, Ren interrompeu a conversa e saiu às pressas, desculpando-se dizendo que precisava ir ao banheiro. Shrills inclinou-se à borda da banheira, com um sorriso estranho, o corpo úmido e reluzente. Ren se vestiu rapidamente e encontrou Kella nos corredores da mansão. Ele, por sua vez, nunca se sentira tão relaxado, o que era péssimo timing. O disfarce de Ren estava prestes a ruir, e ela tinha quase certeza de que Shrills já estava desconfiada. O cheiro sagrado era um feitiço complexo, só dominado por magos avançados. Sem entender a gravidade da situação, Kella ainda se perguntava se conseguiria dar mais um mergulho antes de irem embora. Sentindo o desconforto de Ren, a comandante cobriu a banheira e perguntou se os dois gostariam de uma segunda rodada com ela. Ren tentou escapar de seu olhar penetrante, mas Shrills invocou uma orbe de mana e prometeu mais bebidas e pratos mágicos para os convidados. O jovem mestre, curioso com comida mágica, foi facilmente convencido a ficar mais um pouco. Sem que percebessem, um grupo de magos começava a se reunir do lado de fora da mansão. Haviam recebido informações sobre a presença de demônios no local. E segundo as fontes, não era apenas qualquer demônio. Era o filho do Rei Demônio. Uma chance única de glória e riqueza. Na sala de estar, Shrills se gabava de sua bebida feita com água benta. Os dois demônios disfarçados precisavam bebê-la sem fazer caretas, apesar da sensação de queimar por dentro. Com um olhar penetrante, Shrills retomou o assunto da banheira. Sua história de vida continuou. Ela havia se juntado ao esquadrão tático e colocado a própria vida em risco só para derrotar o Rei Demônio. Tinha muitas cicatrizes como prova, embora escondesse quase todas com magia. Inclusive, Ren só agora notava a cicatriz que corria pelo lado direito do rosto da comandante e a ausência de um dos olhos.
Acostumada a esconder suas imperfeições com feitiços, Shrews fazia isso não por vaidade, mas para tentar apagar a dor que essas marcas lhe traziam. Como uma criança soldado, ela e outras crianças de sua idade foram treinadas para odiar o Rei Demônio. Formaram um esquadrão criado com o único propósito de depor Helcaldun. Ensinaram-lhes a suportar qualquer tipo de dor em nome da missão. Lentamente, ela foi doutrinada pela Ordem, adaptando-se à sua ideologia. Antes que percebesse, toda a sua vida havia sido dedicada a um único objetivo, e tudo o que recebeu em troca foram cicatrizes. Curiosa, Shrews se aproximou de Kella, montou sobre ele e levantou sua camisa. Queria verificar se ele também carregava cicatrizes de guerra. Ao ver e acariciar sua pele lisa, sem marcas ou ferimentos, um olhar enlouquecido surgiu em seu rosto. Os olhos de Ren se arregalaram, assim como os de Kella. O toque de Shrews não apenas foi inesperado, como também fez com que o disfarce de Kella começasse a se desfazer. Então ela sussurrou em seu ouvido: "Você é um demônio imundo, não é?" Agora estava claro. Aquela mulher sabia o tempo todo quem eles eram. Subitamente, ratos começaram a sair correndo da lareira. Mas antes que causassem alarde, foram imediatamente incinerados pelos novos visitantes, magos de Arcel. Aparentemente, Shrews os havia atraído para sua casa com o intuito de capturar a dupla disfarçada. Porém, surpreendentemente, os magos não estavam ali por Kella. Estavam focados na cicatriz no olho de Shrews. Eles alegaram que receberam uma mensagem do céu. A chamada Esperança de Arcel estava escondendo seu verdadeiro eu. Segundo eles, Shrews era uma demônio infiltrada em Arol. Acusada, ela sequer pareceu incomodada. Kella estava confuso com tantas reviravoltas. Os magos não estavam ali para caçá-lo? A verdade enfim veio à tona. Shrews, já sem necessidade de esconder sua identidade, invocou seu cetro com magia negra. Confessou que fora ela mesma quem vazara seu segredo. Agora, sem nada a esconder, não hesitou. Os magos dispararam seus feitiços mais poderosos de uma só vez. Embora fosse uma demônio, Shrews também era a maga mais elitista de Tolkien. Uma dúzia de magos de Arcel jamais sonharia em lidar com alguém como ela. Temendo serem pegos no fogo cruzado, Ren implorou a seu mestre que se afastassem. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão de mana negra preencheu a sala. Concentrações mágicas densas explodiram em todas as direções. Quando a fumaça negra se dissipou, Kella e Ren ficaram surpresos. Shrews estava ilesa, tendo desviado todos os feitiços com facilidade. O enigmático comandante de Tawan havia os protegido. Ela sabia desde o início que ambos eram demônios. Era impossível se esconder de seu faro. Para acalmá-los, ela finalmente se apresentou apropriadamente. "Meu nome é Shrews Khaldun, filha do rei demônio Helcaldun." Diante da revelação, o jovem mestre e sua serva ficaram em choque. Em silêncio, Shrews convocou uma pequena partícula de mana e lançou um feitiço de transferência de memória. E foi isso, gostaram do vídeo? Então faz o combo sagrado. Curte, comenta, compartilha com aquele amigo que vive pedindo link de manhua e se inscreve no canal, né? Não custa nada, mas ajuda mais que personagem secundário que some no capítulo 3. A próxima parte já tá vindo. Ou se você é um ser iluminado do futuro, ela já tá aí do lado, piscando pra você. Vai lá, clica sem medo. E ó, se quiser fortalecer o canal e me ajudar a não viver só de miojo enquanto edito esses vídeos, meu Pix tá aí na tela. Qualquer moedinha já me deixa mais feliz que protagonista com buff secreto. Tamo junto, até a próxima e... não esquece de beber água. Fui!